A gente vai finalizar hoje a energia, o conceito de energia. E a gente tem visto que o conceito de energia é uma boa ferramentazinha para a gente, né? Para a gente poder resolver algumas situações, alguns probleminhas que seria muito complicado resolver por cinemática, ou então seria muito mais fácil resolver por energia, e seria muito complicado resolver por lei de Newton. Então a gente consegue colocar um trabalho aí e envolver energia. Então é a grande motivação, principalmente na coisa da energia mecânica. Para a física em si, a conservação da energia é uma das leis mais que deve ser respeitadas. E a gente consegue tirar muito proveito disso para as teorias mais novas, assim, das coisas que a gente vai na teoria quântica e tudo mais. Então a conservação é essencial. Duas conservações são essenciais para a física: a conservação da energia, que existe, que assim, está em todo canto, e a conservação da quantidade de movimento, que é coisa que envolve colisão. E são essenciais para a gente poder estudar o mundo quântico e as partículazinhas, umas colidindo com as outras e tudo mais. E é extraordinário. Mas não é objeto nosso aqui. A gente vai aqui finalizar hoje com a conservação da energia mecânica, coisa que a gente já tem discutido, né? Falando que a energia tem que conservar, a gente não cria nem destrói. O tanto de joules que eu tenho inicial, eu tenho que ter os joules final também. E só está colocado em figuras diferentes, né? Em situações, vou dizer assim, cores diferentes, em gostos diferentes, em tipos de energia diferentes. Só que a energia mecânica, ela é um grupo em especial. É um grupo de energia em que a gente tem dois tipos, a energia cinética e a energia potencial. Elas somadas nos dão a energia mecânica. Então a gente fala que a energia mecânica de um corpo é a soma de um potencial mais sua cinética. O potencial vai depender de qual potencial está atuando, se é o gravitacional, se tem uma certa altura, se é um potencial elástico, se tem uma mola, se são os dois ao mesmo tempo, que pode também ter potencial elástico e gravitacional ao mesmo tempo, e somado com sua energia cinética, com seu movimento, se ele tem movimento ou não tem movimento. Então, nesse exato momento, não tenho energia mecânica nenhuma se eu for olhar referência com o chão, porque eu não tenho nem potencial, eu não estou pisando numa mola e eu também não estou em movimento. Mas se você me colocar em referência com o chão, é que eu estou no 5º andar do meu prédio, se colocar de referência com o chão lá de baixo, aí eu tenho um potencial, tenho uma potencialidade de poder transformar em movimento. Então, cada hora, cada momento tem os seus pingos nos is. Mas para eu andar em movimento, colocar em movimento, teve que sair daqui de um outro potencial, mas assim, químico, né? Mas não é o mecânico que a gente está mexendo aqui, porque do mecânico é outro. Está envolvendo potencial mais gravitacional e elástico. E quando eu digo que eu vou conservar, significa que eu vou manter o mesmo tanto. Para manter o mesmo tanto, eu tenho que pensar assim, olha, se for manter é porque algo vai acontecer do qual não manteria. Então, são situações, são eventos, são coisas do cotidiano ali, são ações que acontecem, do qual a energia mecânica, ou seja, no qual a soma das duas, numericamente tem que se conservar. Ambas, cada um pode mudar, elas podem zerar, elas podem alterar seus valores, mas a soma delas vão sempre ser as mesmas, caso atenda uma única condição. A condição é eu preciso desprezar as forças dissipativas ou energia dissipada. Forças dissipativas são forças responsáveis por dissipar energia, por fazer eu perder energia no qual não seja útil para mim, não seja utilizado em trabalho. Por exemplo, se eu quero correr num carro, por exemplo, a resistência do ar me atrapalha nesse movimento do carro. Meu objetivo é andar, a resistência está me atrapalhando. Então a força de resistência do ar está fazendo eu dissipar energia, eu perder energia, normalmente em forma de calor. Se eu estou ali, por exemplo, se eu estou usando o meu computador ele está ali processando, usando energia elétrica para processar e fazer uns processos. Só que ele vai esquentando cada vez mais, porque faz parte do processo ele esquentar. Só que se ele esquenta demais, significa que eu peguei muita energia elétrica e transformei isso em calor, que não é útil para mim, porque se ele esquenta demais, ele não funciona direito. É componentes elétricos ali, então já não funciona direito. Então já dissipei ali. Então ali eu tenho uma dissipação de calor que não é útil para mim. Então a gente pode falar que existem, na verdade, duas grandes situações que essas forças dissipativas estão aí para fazer isso.
quando eu estou com o ar, a resistência do ar me atrapalha, então a força da resistência do ar dissipa a energia que eu faço perder energia no qual não sou útil, não está sendo utilizado. E o atrito também. O atrito, se eu estou arrastando, por exemplo, o objeto, o atrito faz eu perder energia, eu tenho que gastar um monte de joules a mais ali, porque o atrito está me avacalhando. Então, em situações no qual eu desprezo essas forças dissipativas, ou seja, em situações, em outras palavras, que eu não tenho resistência do ar nem atrito, em situações que eu não tenho energia dissipada, a energia mecânica irá se conservar nas situações que envolvem elas. Então é do tipo assim, clássico, que é o que a gente vai ver em todos os exercícios. Em todos os exercícios, assim, 99% dos exercícios irá se conservar a energia mecânica. Em alguns únicos, um ou dois exercícios, vai te pedir assim, olha, considerando que eu perdi isso aqui de energia, então quanto que eu tinha de energia antes? Então algo do tipo, que a gente vai fazer de exemplo também. Então olha, a maioria a maioria dos exercícios vão estar assim, olha. Pensa que você tem um escorregador. Nesse escorregador você tem uma criança aqui. Ela está aqui nesse escorregador, é um escorregador grande, colocar assim de 5 metros, daqueles de parque. E ela vai cair nesse escorregador e chegar até aqui embaixo. Eu vou sempre mexer com os mais extremos, porque é a graça da matemática, da física aí que descobre o processo. Então, nesse ponto aqui, no escorregador, eu vou começar a historinha aí. O menino subiu até o escorregador e ele vai sair do escorregador, ele vai assim, só sentar a bunda e descer. Ele não vai se jogar, ele não vai se projetar, não vai tomar impulso. Ele simplesmente vai ser abandonado. Abandonar. Esse abandonar é só para te dizer, em outras palavras, é o português para te dizer que o menino estava parado. Ou ele saiu daquilo lá simplesmente no lugar de repouso. Então, abandonar, parado, o menino estava parado ou estava em repouso, significa que naquele momento a sua velocidade era 0. E que assim que ele saiu, aí ele ganha velocidade. Mas assim, ele não correu e tomou impulso, ele não tinha uma energia extra, ele simplesmente se soltou. Ao se soltar, ele vai cair aqui embaixo. E quando ele cai aqui embaixo, ele cai com movimento. Tem velocidade, que ele vem de lá de lá. Aqui ele vem com movimento. Então aqui você tem uma velocidade aqui que não é 0, diferente de 0. E tá, nessas situações, eu vou te pedir um monte de coisa. Normalmente eu te peço assim, calcule a velocidade com que ele cai aqui. Qual que é a velocidade que ele cai aqui? Posso perguntar qual que é a energia cinética que ele tem nesse momento aqui, porque eu sei que ele está caindo, porque ele está escorregando. É antes dele parar. Ele está escorregando e pum. Assim que ele chega no chão. Então eu posso te perguntar um monte de coisa. Calcule a massa do menino, isso enfim. O que eu tenho que pensar em fazer aqui? Eu tenho duas situações. A situação inicial, antes dele escorregar, e a situação final, depois que ele escorrega. Ou no instante que ele está terminando o seu escorregamento aqui, enquanto existe movimento. Então nessas duas situações, o que eu vou pensar? Eu vou te dizer, o exercício vai falar que vou despreze as forças dissipativas. Ou então ele vai falar assim, considerando que eu retirei o ar, a resistência do ar não é considerável, considerando que não tem atrito no escorregador, enfim, isso tudo eu posso colocar em termos técnicos, físicos, falando assim, despreze as forças dissipativas. Não tem complicação aqui não. Nessa situação toda, então, desprezando isso, a energia mecânica irá se conservar. Então, a energia mecânica inicial, no começo, vai ser igual à energia mecânica no final. Então, essas são as situações, inicial e final. Então, a energia mecânica inicial, você vai pegar para mim e calcular ela. Energia mecânica inicial é o quê? É a soma da potencial mais cinética. É a energia potencial mais energia cinética. Nesse momento aqui, olha, ele está em cima de um escorregador de 5 metros de altura. Então, calcula a energia potencial para mim. Qual tipo de potencial que eu também tenho que analisar? Bom, se eu não falei nada de mola e eu estou numa certa altura, o potencial que eu tenho é gravitacional. Então, vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Vou colocar os números de uma vez, tá? Não falei a massa do menino. A gente vai ver que eu não preciso falar as massas. Isso tudo vai acontecer independente da massa. Quando eu estou desprezando as forças dissipativas, independente da massa, as situações vão sempre acontecer. Então, eu não preciso necessariamente te dar a massa. Não precisa necessariamente. E a gente vai ver aqui. Massa, que eu não sei, deixa M. Gravidade, que é 10. Altura, que é 5. Então, minha energia potencial aqui, ó, melhorando, é 50 M. Deixa em função de M. Minha energia cinética. Se eu estava parado, repouso, se eu sair aqui abandonado, é porque eu estava paradinho. Então, eu não tinha energia cinética. Minha energia cinética é nula. Então, mais 0. Então, minha energia mecânica inicial é 50 M. É o que eu tenho aqui. Deixa em função da massa. Desci. Quando eu desço aqui embaixo, estou lá no chão. Eu tenho que calcular a energia mecânica aqui, ó.
É a soma da potencial mais a energia cinética. Minha energia potencial aqui embaixo, quando eu estou no chão, vale zero. Zero. Porque eu não tenho altura. Não tenho mola aqui. Se tivesse mola, eu teria talvez comprimido essa mola. Aí beleza, aí teria energia potencial elástica. Mas como eu estou no chão, potencial gravitacional é zero. Mas tem cinética. Porque tem movimento, eu passei com velocidade. E como é que é a cinética aqui? Ó? É massa vezes a velocidade. Massa eu não sei. Vezes a velocidade dele também não sei. Ao quadrado sobre 2. Então, a minha energia mecânica final é isso aqui. Mas tá com letrinha, não tem problema não. Então, minha energia mecânica inicial é 50M. Minha energia mecânica final, mv2 sobre 2. Só que eu falei que essas coisas vão se conservar. Se vão se conservar, é porque o mesmo tanto que eu tinha aqui, 50M, tem que ser igual ao mesmo tanto que tem aqui. Esse tem que ser igual, é igual. Inteiramente igual. Então aí você percebe aqui que a massa se cancela. Então independe da massa. Se eu tivesse um menino de 100 kg aqui, a velocidade com que ele chegaria lá embaixo é o mesmo. Se ele fosse mais gordo ainda, 300 kg. Exagerei, né? Se ele fosse 300 kg, ele também chegaria com a mesma velocidade, porque eu desprezei as forças dissipativas. É claro que quanto mais gordinho você for, o atrito atua mais. Então isso dá uma avacalhada, te deixa mais lento. Você faz perder energia mais por atrito. Mas eu considerei que tudo é muito lisinho, é um tobogã. Com o tobogã a água diminui o atrito. Não estava batendo no ar o suficiente para isso. Enfim, coloquei uma situação toda nisso aqui. Então todo mundo cai com a mesma velocidade, independentemente da massa. Então a massa não vai interferir. Posso colocar a massa aqui? Eu posso falar que era um menino aqui de 40 quilos? Posso. Faz diferença para mim não. Na hora que eu fizer os cálculos aqui, eles vão se eliminar. Por isso que eu já estou te falando que massa já não está lá. Não precisa estar lá. Vai ter exercícios que não vão ter massas. Tá? Então, corta, passo 2 para lá, fica 100. É igual a V2. A velocidade que o menino chega aqui é raiz de 100. Seja 10. Pronto, calculei. 99,9% dos exercícios vão ser sempre desse jeitinho aqui. Você tem uma energia mecânica inicial, você tem uma energia mecânica final. Aí você vai identificar quais são as energias mecânicas lá que estão na situação. Tem potencial? Tem potencial porque tem altura. Tem cinética? Não tem porque eu estava parado. Poderia ter? Poderia. Se eu falasse assim, olha, um outro exercício. Se eu falasse assim, o menino vem aqui com uma velocidade de 2 metros por segundo. Ele toma um impulso, ele sai correndo com uma velocidade de 2. Aí beleza, então naquele momento ele tem potencial de 50M, mais a cinética dele, que é a massa vezes a velocidade dele ao quadrado, sobre 2. 2 a 2 é 4 sobre 2. Então mais 2M aqui. Então no total, o menino tinha agora 52M de energia. Confia no M. 52M de energia, beleza. Então lá no final não tem o potencial, porque lá eu caí mesmo. Então, o que eu tinha aqui, em vez de ser 50, agora são 52 M's. É igual a minha energia cinética, que é a única coisa que está tendo lá. Corta as massas aqui. Aqui vai dar 104, é igual a V2. Então, a velocidade vai ser um pouquinho acima de 10. Vou colocar 10,2. Não sei se é isso não, mas só para falar que é um pouquinho acima de 10. Só para te falar o seguinte, se você toma um impulso aqui, você vai chegar com velocidade maior lá. Por quê? Porque a energia se conservou. Nesse ponto aqui, se você toma um impulso, vem com uma velocidade, você está acrescentando mais energia aqui. E como ela vai se conservar, você vai ter mais energia lá também. Você vai ter consequentemente, você vai ter uma velocidade maior. Então, se você está afim de chegar mais rápido, está afim de deslizar melhor no tobogã, está afim de dar um salto maior, sai correndo. Porque você simplesmente forçar de sair e estar parado e ser abandonado. Você vai sentir essa diferençazinha. Claro que não existe assim, então eu vou correr o máximo que eu conseguir. Sim, não. Pode ajudar, pode não ajudar. Depende da mecânica do seu corpo, né? Da forma como você está caindo. Mas, com certeza, em termos gerais, se você vem e toma um impulso antes, você costuma chegar um pouquinho mais rápido lá. Você sente algo mais significativo, vamos dizer assim. Mesma coisa o cara do salto com vara, né? Se você simplesmente saltar parado e subir, é diferente de você vir correndo e saltar. É claro que você não pode correr que nem um desembelestado lá, um sem noção, e saltar de qualquer jeito. Mas normalmente os caras do atletismo, eles saem correndo, umas passadas meio estranhas, assim, bem cabulosa, o máximo de velocidade que eu conseguir, e tem a técnica para fazer o pulo legal. Aí eles vão dar um pulo, eles vão até lá na frente. A ideia também não é ir para cima, porque se você vai para cima você perde em distância. É estratégico, eles sabem pular para frente. Porque aí para cima você gasta a energia que você tinha inicial para ir para cima. Isso não é seu objetivo.
Depende do salto, né? Se o seu salto é em distância do que cai na areia de bunda, você vem correndo o máximo que você conseguir e dá o salto da técnica que te faz de jogar para frente. Você não sobe muito. Inclusive, existe até a técnica para você correr. Porque se você está correndo, balançando muito, sabe quando você anda desse jeito, ou corre desse jeito, e você vê que a pessoa está tipo, usando muito o calcanhar, né? Tá usando muito... a pessoa está trambelhando muito desse jeito, vai correndo assim, tipo saltitante. Você está perdendo muita energia ali. Sem problema, Gustavo. Você está perdendo muita energia ali, tá? Então você está perdendo energia desnecessária. Se você correr o mais equilibrado possível, sem ter essas variações, se você não tem essas variações, você está conservando mais essa energia, você está convertendo mais ela em velocidade, em vez de converter ela em saltos. Então é vantajoso você saber correr também. Então o cara que dá salto à distância, ele sabe correr. Ele corre perdendo menos energia possível nos saltos, nos pulinhos. Ele sabe fazer a técnica de pular e alcançar a distância. Então, o cara que tem uma anatomia boa, que tem umas pernas boas, ou treina bastante para isso, ele sabe que tanto na corrida quanto no salto é importante ter a técnica certa. E tentar saltar o menos possível para cima e o mais extenso, porque ele vai conservar toda essa energia. Então, já é um pouco mais analítico demais, mas faz diferença nos conceitos do dia a dia. Você está fugindo ali do cachorro, saiba que se você correr bem é bom, mas tenta correr de um jeito melhor e saiba que você tem que dar o salto mais legal. Aí nesse caso você quer talvez saltar para cima, que é o cara do salto com vara. O salto com vara o mais interessante é ali o mais acima possível. Então ele sai correndo também, ele ganha um impulsozinho, ganha uma energiazinha aí com isso. Não adianta ser o mais rápido possível em termos assim, que nem tá fugindo da polícia, não. Porque ele tem que ter um certo equilíbrio ali para ele saber a hora de vir com a vara e colocar. Mas faz diferença a corrida dele também. Então, enfim, é um monte de energiazinhas associadas ali que pro ser humano fica interessante. E um pouquinho que você faz aqui já te dá uma diferençazinha lá. Em termos de cálculo, a gente vai sempre pensar assim, a energia mecânica inicial com a energia mecânica final. O que vai diferenciar às vezes uma situação ou outra é porque aqui eu posso ter potencial gravitacional, mas posso ter potencial elástico também. Então, olha, vamos pegar mais situações aqui, porque a gente vai sempre se concentrar nesse tipo de exercício. Mecânica inicial, mecânica final. Então, olha, muito exercício também, padrão, que a gente tem. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui tipo um carrinho que você dá corda nesse carrinho, que eu vou representar ele esquematicamente desse jeitinho bobo aqui. Só uma pista do Hot Wheels. E ele tem um impulso aqui, você pega a mola aqui e solta, e o carrinho vai. Como se fosse algo desse tipo. Aí normalmente o exercício pergunta assim, olha, sabendo que você comprimiu esse carrinho aqui em 20 centímetros, fez uma compressão aqui de 20 centímetros, a deformação da mola foi de 20 centímetros, é uma mola aqui que tem um K de 100 newtons por metro, qual que vai ser a altura máxima que vai chegar esse carrinho? Em que altura que ele chega? Até ele parar, porque ele vai indo, vai tendo velocidade, uma hora ele para aqui. Então o que acontece? Você comprime a mola, tem energia potencial elástica. Solta essa mola, solta o carrinho da mola, ele vai pegar a energia cinética desse potencial. Essa energia cinética ele vai transformar tudo em potencial gravitacional. Então eu posso te perguntar tanto qual que é a velocidade com que ele sai daqui e qual que é a altura que ele chega lá. Então você tem duas situações até diferentes. Então se você pega aqui o carrinho e comprime, ao comprimir a mola aqui você tem uma energia potencial. Aqui, ao comprimir a mola, você tem uma energia potencial elástica. Então essa energia potencial elástica é dada por Kx2 sobre 2. O seu K vale 100. O seu X, que é a sua deformação, 20 centímetros, você converte isso para metros. É 0,2. Fica 0,2 ao quadrado. Dividido por 2. Aqui ó, a gente é esperto. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2. 0,2 vezes 0,2 vezes 100 é só eliminar aqui as vírgulas e pá. Aí fica 2 vezes 2 sobre 2, tudo é 2. 2 joules. Você tem 2 joules aqui quando você faz essa coisa. Desses 2 joules aqui, você vai bater no carrinho aqui para liberar energia cinética para ele. Então, desses 2 joules aqui, vai transformar em energia cinética. Vamos dar uma massa para o carrinho. Vamos falar que o carrinho são de meio quilo. Então a gente vai descobrir a velocidade com que ele sai. Então toda essa energia, que são 2 joules da energia potencial elástica, foi se convertida em energia cinética.
Então a energia cinética que é dada por mv ao quadrado sobre 2, isso tudo tem que ser 2 joules. Então 2 joules vai ser a massa do carrinho, que é meio, a velocidade com que ele sai eu não sei, sobre 2. Passo 2 para lá, vai ficar 4. 0,5 passa para cá dividindo, ele vai dobrar, ele vai ficar 2, 8. Acredita? Então aqui vai ser raiz de 8, que é 2, raiz de 2 é 1,4, que é 3,4 aproximadamente metros por segundo. Só matemática. Então pronto, posso calcular então a velocidade com que ele sai, posso calcular a altura que ele chega. A altura que ele chega, eu posso pensar que toda a minha energia cinética aqui foi convertida em energia potencial gravitacional aqui. Isso é conservar a energia mecânica, desde que despreze o atrito, despreze a resistência do ar, que é que a gente sempre vai desprezar, porque nosso objetivo é sempre fazer cálculozinhos fáceis. Tirando uma única exceção, que eu vou mostrar também. Então eu posso pensar que eu tenho aqui, olha, 2 joules nessa situação. Tenho 2 joules. Por quê? Quero o tanto que eu tinha de energia potencial elástica. Converteu totalmente cinética. Esses 2 joules cinética vão converter totalmente em potencial gravitacional quando ele chega no máximo aqui da altura e não anda mais, e para. Porque se ele chega aqui e para, significa que ele não tem energia cinética, ele só tem potencial gravitacional. Então esse é um jeito mais prático de se pensar na conservação da energia mecânica. Em vez de eu pensar assim, qual é a energia mecânica que ele tem aqui? Ele tem potencial mais cinética é 0. Qual é a energia mecânica que ele tem aqui? Olha, ele tem agora só cinética, potencial é 0. Qual é a energia mecânica que ele tem aqui? Olha, ele não tem cinética, né? Vai direto, já vai identificando as energias que ele tem. Aqui ele tem potencial que transformou totalmente em cinética. Nessa cinética tem uma consequência dessa velocidade. Essa energia cinética você vai transformar ela em potencial. Então 2 joules vai ser sua energia potencial gravitacional, que é a sua massa de meio quilo, que é a sua gravidade, que é 10, então que altura isso vai ter? Então aqui 0,5 vezes 10 dá 5, 2 sobre 5, 2 quintos dão 0,4, 8, 2, 4, 0,2, 0,4. 2 quintos dão 0,4 metros, ou seja, 40 centímetros. O brinquedinho, o Hot Wheels sobe 40 centímetros só. Estamos acompanhando, né? Então assim, são muitas continhas, mas são continhas de boa. Vamos para um outro caso aqui. Vamos analisar uma situação com montanha-russa, por exemplo. Na montanha-russa aqui, vamos supor que eu tenho um carrinho aqui, em que ele estava abandonado. Tipo, chegou lá em cima, parou e ficou... a queda é feia. E pum, começou a cair. Sabendo que aqui era uma altura em referência com o chão. O chão está aqui. Uma altura aqui de 15 metros. Vou perguntar para você com que velocidade com que ele chega aqui. Nesse aqui, sabendo que a altura desse aqui é mais baixo, vou colocar assim 10 metros. E o carrinho tá indo, né? Tipo assim, ele chegou lá em cima e continua na montanha-russa lá. Aí eu pergunto para vocês então com que velocidade com que ele chega nesse ponto. Primeiro, eu posso falar que ele vai ter velocidade lá? Posso. Tem potencial lá? Tem também. Tem tá uma certa altura do chão. Mas por que eu sei que tem velocidade? Por que eu sei que essa situação seria diferente assim, olha, dessa aqui. Vamos supor que ele tem essa montanha-russa aqui, em que ele vai chegar mais acima. Na verdade, né? Deixa eu continuar aqui. Agora ela vai ir uma mais alta ainda. Ela tem uma próxima curva que é de 20 metros. Aliás, deixa eu mudar a situação. Vamos pensar um pouquinho. Se eu perguntasse assim para você, se o meu carrinho que estava aqui a 15 metros, abandonado, parado, fosse solto aqui, sozinho ele conseguiria vencer um morro maior do que ele estava inicial? Sozinho ele conseguiria subir até lá? Não. Mesmo que eu despreze toda a resistência do ar, mesmo que eu retire todo o atrito, ele não consegue. Ele só consegue subir no máximo a mesma altura que ele está. No máximo. Por quê? Porque a única energia que ele tem disponível aqui é uma energia proporcional à sua altura. Ele não saiu com velocidade daqui. Então, já que ele só tem isso aqui de possibilidade, o máximo que ele consegue andar é até a altura dele. Ele não criou energia de lugar nenhum. Durante esse processo, ele não criou energia. Agora,
Como que a gente sabe que isso aqui pode acontecer? Se nesse carrinho da montanha-russa existe um motor que forneceu energia extra para ele. Aí beleza. Se alguém forneceu energia para ele, ele consegue os joulezinhos suficientes para chegar até lá em cima. Mas se for algo natural, você simplesmente soltou carrinho, tipo aqueles carrinhos de mineiro ou coisa assim que a gente vê em desenho, não tiver nenhum motor associado a ele, ele simplesmente consegue chegar no máximo à mesma altura. Na maioria dos casos, nem isso ele chega, porque na vida real, esse trem vai atritando demais com os trilhos, esquenta pra caramba, tem muito barulho e você vai perder energia. Na prática, ele chega muito mais embaixo. Chegaria até aqui embaixo, por exemplo, no máximo. Às vezes até sem velocidade. Se eu não desprezasse a resistência do ar, se existisse ali o atrito, estivesse me avacalhando. É do tipo assim, olha, você pega a bola e solta a bola. A bola bate no chão e nunca vai chegar na sua mão. Nunca vai chegar na sua mão. No máximo, aquelas bolinhas pererecas, elas podem chegar muito próximo se você soltar. Para elas chegarem na sua mão, você tem que forçar, você tem que dar uma energia extra, porque aí bate e volta. Por quê? Quando você abandona, só tem energia potencial. Se durante esse abandono ele não perder essa energia ali miserável em forma de calor e um pouquinho de som, porque você escuta um pouquinho, mas o mais importante é a deformação dela. Normalmente as bolas deformam bastante quando cai. A bolinha perereca é feita de material, uma constituição elástica dela, que faz ela deformar o menos possível nessa questão. A mesma coisa que ela bate e ela volta também. É um material mais especial para isso, feito de propósito. Mas ela nunca vai chegar na sua mão se você apenas abandonar. Você tem que jogá-las. Ao jogar no chão, aí beleza, ela pode até ultrapassar. Porque aí você, no caso, forneceu uma energia extra aí, né? Com esse impulso aí. Suave, culpa do seu braço. Mas soltar, abandonar, nunca vai chegar lá. No mundo real. No mundo fictício da física, desprezando essas coisas, no máximo que ela chega à altura que ela está. E é isso aí. Não tem como fugir. Então aqui no máximo que chegaria seria a mesma altura. Para eu conseguir chegar na altura maior eu tenho que fornecer uma energia extra, o motor. O motor pode dar conta disso. Mas aqui, como eu estou num patamar mais baixo e eu estou desprezando a resistência do ar, ou seja, disso aqui eu tenho um saldozinho de energia. Uma parte da energia eu gastei em altura, em potencial gravitacional, e a outra parte que eu tinha desse potencial aqui eu vou transformar isso em cinética, em movimento. Então eu posso te afirmar que há velocidade aqui porque eu estou desprezando as coisinhas todas. Poderia não haver velocidade aqui? Poderia. Se eu falasse que eu perdi energia aqui no calor, perdi energia em movimento, perdi energia no som, aí beleza, eu posso até pensar assim, ele chegou aqui e parou aqui. Por quê? Foi sendo retardado aqui, foi sendo perdendo calor aqui. Mas quando isso não acontece, tipo assim, é bonitinho, superfície lisa, tudo perfeito. Então ele chega aqui com velocidade e consegue até chegar um pouco mais. Consegue até chegar nesse patamar aqui. A partir daqui, o motorzinho já faz o meu trabalho externo, dá energia para ele poder chegar até lá em cima. Aí depois ele vem. Se fosse ao contrário, se ele estivesse caindo para cá, aí ele é suave, aí ele dá conta de vencer todos esses morros. Mas ele não consegue subir na vida sem uma carguinha extra. Então, você não consegue subir desafios maiores sem que exista uma ajuda externa. Filosofia na parada aí, né? Bonito demais. Essa é para você calma. Então, olha, calcule a velocidade com que chegue lá. Calcule. Então, calcular. Qual que é a energia toda que eu tenho aqui? Minha energia toda. Se eu estava abandonado, parado, eu só tenho energia potencial gravitacional. Não tenho mola na parada, então é a massa, que eu não sei, não preciso saber, gravidade, que é 10, e a altura, que é 15. Então fica aqui, ó, 150 M, em função de M mesmo. Aqui, ó, energia mecânica daqui, eu tenho potencial gravitacional, que é a massa, gravidade, altura, 100 M. E eu tenho energia cinética aqui, que é a massa, velocidade, que eu não sei, ao quadrado sobre 2. Soma as duas, soma essa com essa. Somada as duas fica assim, 100 M mais mv2 sobre 2. Então, esse é o tanto de energia que eu tenho aqui. Só que como ela tem que ser igual ao tanto de energia que eu tenho aqui, e o tanto de energia que eu tenho aqui é 150 M. Então, de propósito, de novo, olha a massa sendo cortada aqui. Que todo mundo tem M. Posso cortar. Massa não importa. Então, se eu tenho muita gente ou pouca gente nesse carrinho, não importa. A velocidade com que eu chego lá vai ser a mesma. Desde que eu despreze o atrito e resistência ao ar. Que na prática não é. Quanto mais leve, melhor. Depende também, que você não pode estar leve demais, que aí você perde os contatos com os trilhos, né?
E nem pesado demais, porque você também tem muito atrito. Arrasta muito. Então aqui faz continha. Passa 100 para cá, 150 menos 100 dá 50. É igual a V2 sobre 2, que é o que sobrou. 2 passa para lá, dá 100. Então, de novo, V2 aqui, deu bonitinho. O V vai dar 10. Então, olha, a gente vai ficar fazendo muitas continhas dessas. Várias continhas de ficar calculando isso. De pontinho aqui, ponto lá, dá energia suficiente ou não e tudo mais. Quero aproveitar essa situação para falar o seguinte. Vamos supor que nesse processo aqui você tenha perdido energia. E vamos dar massa agora para isso aqui para poder ficar ok, né? Mudei o exercício. Só que ele vai chegar à mesma altura. Quero saber com que velocidade ele chega. Primeiro, se ele vai ter velocidade ou não. Não, tem que ter, né? Vamos colocar assim. Que velocidade com que ele chega. Só que agora eu não vou desprezar a resistência do ar nem o atrito. Agora é uma situação que não é conservação de energia mecânica. É simplesmente conservação da energia total, mas não da mecânica. A mecânica, para se conservar, eu tenho que retirar o atrito. Mas a energia total do sistema sempre irá se conservar. Por quê? Olha, vamos dar uma massazinha aqui. Vamos falar que eu tenho aqui 100 quilos de pessoas juntas aqui. Que durante esse processo aqui, eu perdi 200 joules. Aliás, 100 mil, 2.000 joules. 2.000 joules. Então, durante esse processo aqui, eu esquentei, meus trilhos esquentaram aqui 2.000 joules. Perdi calor. Transformei energia em forma de calor. Então, com que velocidade eu vou chegar aqui nesse ponto? Sabendo que ele está a 10 metros. Então, o que você vai pensar em fazer? Você vai fazer o seguinte. Pega a energia com que ele tem aqui inicial. Ele saiu com uma energia. Estava paradinho? Então, ele saiu só com a energia potencial gravitacional, que é a massa dele. Agora a massa importa. Porque agora eu quero fazer uma conta fechada. Gravidade e altura de 15. Então, a energia total dele foi de 1, 2. Ele tem 15.000 joules para te oferecer. Desses 15.000 joules aqui, iniciais, perdi 2.000. 2.000 já foi. Sobrou aqui para mim a energia que veio para cá. Mas qual é a energia que veio para cá? Bom, tem altura, então é a energia potencial gravitacional, que é a sua massa, que é 100, gravidade, que é 10, e a altura que ele estava aqui, que é 10. Mais a energia cinética dele, que é a massa dele, que é 100, a velocidade que eu quero descobrir sobre 2. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer aqui? Inicialmente eu tinha 15.000. No final, depois que eu fornecer, também tem que ter 15.000. Isso tudo somado tem que ser os próprios 15.000. Porém, isso aqui que eu utilizei como energia mecânica, que é a potencial mais a cinética. Isso aqui eu perdi. Isso aqui é a forma de calor, não o aproveitei. Que é o exercício falou inicial. Então, não houve conservação da energia mecânica, porque minha energia mecânica inicial era 15.000, minha energia mecânica final, somadas aqui, né, tem que ser 13.000, que é 3 mais 12, 15. Então, não houve conservação da energia mecânica, mas a energia do sistema conservou. Se eu tinha 15.000 inicial, eu tenho que ter 15.000 final. 2.000 para cá, 13.000 para lá. Tá bom? Então, é um caso de não conservação da energia mecânica, mas sempre irá conservar a energia total do sistema. A energia total é a sua energia mecânica mais o calor. Conservou energia. Então, passar lá vai dar 13.000. Ou seja, eu tenho 13.000 joules para distribuir aqui em altura, em potencial gravitacional e em movimento. A altura eu já sei, que é 10 metros. Então, a potencial gravitacional aqui vai dar 10.000. A outra eu deixei para velocidade, que fica assim. Então, passo 10.000 para lá, vão dar 3.000. Então, ficou 3.000 de velocidade. 3.000 aqui. Vamos deixar assim para fazer continha. 3.000 de velocidade. Corto os 2 zeros aqui. Passo 2 para lá, 60. Então, velocidade vai ser raiz de 60. Raiz de 60 é 2 vezes 3 vezes 5 é 4. 4 vezes 15, 4 vezes raiz de 15. 2 raiz de 15. 15 é 3, 15 é tipo quase 4. 15 é quase 4. Tipo 4 vezes 2, 8. É quase 8 metros por segundo. Então, observa que antes do que a gente tinha feito, desprezando os 2.000 joules, ou desprezando o atrito, eu chegava com uma velocidade de 10. Agora que eu perdi energia em forma de calor, eu chego com uma velocidade menor. Perdi em velocidade. Chego com velocidade de 8. Enfim, um monte de continhas para a gente fazer. Tudo vai ficar baseando nesses tipos de exercíciozinhos.
99% dos casos eu vou desprezar o atrito e a resistência do ar, 99% mesmo. O restante, eu posso ter um caso ou outro que, assim, considero o tanto que eu perdi. Bom, se eu perdi é porque, então, não conservou mecânica. Diminuiu um pouquinho a minha mecânica, mas é só fazer continha. Então, fora isso, não tem segredo. Concentra muito em potenciais gravitacionais e potenciais elásticos.